nós estamos aprendendo no que, na verdade, na teologia nós chamamos de apologética bíblica, né? O estudo da defesa da nossa fé, e como Deus tem nos ensinado, nos instruído, aberto os nossos olhos, nos dirigido para muitos detalhes que às vezes passam. Então, temos aprendido sobre doutrinas equivocadas e como também, de certa maneira, combatê-las, identificá-las, como elas surgiram e como elas se manifestam nos dias de hoje. Aí, da parte que eu peguei, né, desde quando comecei a ministrar as lições, da lição de número 6 a seguir, nós temos falado sobre a natureza de Cristo, a Trindade, os erros a respeito da igreja, como aprendemos na lição passada, né, do congregar, da eclesiologia, de tantas coisas fundamentais. E hoje, meus irmãos, não será diferente, tá bom? Nós vamos terminar a nossa revista falando sobre algumas coisas que vão nos ajudar a entender, a perseverar, a compreender e a defender também a autoridade das Escrituras na vida do cristão, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver algumas coisas a respeito deste tema, concernentes a este tema, que nos ajudarão também a defender a nossa fé e principalmente perseverar na fé em Cristo. Amém? Quem leu a lição? Misericórdia. Irmãos, nós estamos em classe, viu? Em classe. Talvez hoje não deu, mas na próxima revista leia a lição. Tem alguma dúvida, não há problema anotar, tá bom? Mas o importante é que nós possamos chegar aqui e ter uma ideia do assunto que será tratado. Isso é que nem ler a Bíblia, irmão. A gente não pode ler a Bíblia só no culto, tem que ler em casa também. Viver da leitura ajena, alheia, não pode, tem que ler antes. Nós temos que ter o nosso alimento espiritual, crescermos no nosso relacionamento com Cristo, né? Esse relacionamento, ele não pode ser só público, né? Público é um culto coletivo, mas tem os nossos momentos com Deus. Eu particularmente tenho o meu momento de devocional, eu vou estudar, vou orar, vou ler o provérbio do dia, como já falei aos irmãos, vou buscar Deus, mas tem a minha leitura também. Então, nós não podemos viver do evangelho do culto, nós temos que nutrir esta palavra em nossos corações, tá bom? Aleluia! Se ficar difícil, diga aleluia, tá? Mas não deixa de glorificar a Deus, vai ser uma bênção. Perseverando na fé em Cristo, lição de número 13 da nossa escola bíblica. Vamos ler bem forte o texto áureo, 1, 2, 3. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. E a verdade prática, 1, 2, 3. Da sociedade. Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10, é a nossa leitura bíblica em classe. Vamos estar lendo. Já entregaram a revista para o Paulo aí? Já? Aleluia. Tá bom? Você que está sem revista, se acerque, né? Se aproxegue, como diz na minha terra, se aproxime de alguém que tenha revista, tá bom? Para que possa aí, em nome de Jesus, participar também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou.
E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tome assento, por favor, nesta manhã, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, para que os irmãos se lembrem, se recordem, é a última carta que Paulo escreve. E geralmente quando nós estamos falando nossas últimas palavras para alguém, nós não perdemos tempo e também não fazemos voltas. Nós queremos falar aquilo que é e sermos efetivos naquilo que estamos dizendo. E quando nós lemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, percebemos que o apóstolo Paulo está sendo muito cauteloso com cada palavra que está dizendo, porque ele sabe que daqui a uns momentos a condenação de Roma estava para vir até ele. Ou seja, eles cortariam a sua cabeça. E ele queria deixar instruções a Timóteo e também dar uma direção a Timóteo, que estava enfrentando desafios naquele tempo. Como nós já falamos aqui em algumas lições da escola bíblica, naquele tempo, Paulo estava enfrentando dois graves problemas no meio da igreja, por causa de dois grupos de pessoas religiosas que estavam querendo influenciar a fé dos irmãos, mas não de maneira positiva, senão de maneira negativa. O primeiro grupo era o grupo dos gnósticos, que faziam parte dos gregos, o pensamento livre. O corpo não pertence, tudo que eu faço no corpo não é pecado, só na alma. Então eles faziam o que queriam, porque diziam que eram homens e mulheres livres, mas também diziam que serviam Jesus. E isso era um problema muito grande. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo que essa liberdade que nós temos em Cristo, nós não podemos usufruir dela ou dar espaço a ela para dar lugar à carne, porque nós já fomos libertos em Cristo Jesus. E aí ele vai exortar aos irmãos gauleses da Galácia, de Gálatas, por quê? Porque eles estavam dando ouvidos a estas doutrinas. E o segundo grupo eram os conhecidos como judaizantes, que já falamos aqui, que queriam trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, e aí trazer os costumes judaicos, guardar o sábado, a circuncisão, a exaltação da lei de Moisés. E aí Paulo vai combater estas coisas nas suas cartas, e principalmente o escritor aos Hebreus, ele vai ser muito efetivo, porque nesta carta aos Hebreus, ele vai falar que Cristo é maior que Moisés, maior que a lei, maior que os anjos, maior que o sacerdócio. Cristo está acima de tudo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Paulo está orientando Timóteo a respeito destas coisas, e também devido às escrituras que surgiram naquele tempo. Vocês imaginem que a igreja está sendo formada, e agora os apóstolos estão escrevendo cartas para as igrejas, porque eles não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas isso também não queria dizer que eles não poderiam direcionar, dar uma orientação a estas igrejas. Então, como já falamos aqui na lição passada, escolhiam homens idôneos, fiéis, equilibrados, não somente pessoas de testemunho diante do povo, mas pessoas com uma vida espiritual sadia, equilibrados emocionalmente,
como Epafrodito, que levassem estas cartas e lessem a carta diante da igreja e do povo, observassem a reação dos irmãos, para que pudessem voltar até a pessoa que os enviou e os comissionou, e pudessem trazer este recado. Eu li a carta, as palavras, e agora eles reagiram desta e desta maneira. Lembra que eu falei aos irmãos sobre Gálatas, capítulo 6, o verso 1, quando o apóstolo Paulo está falando sobre, coloca aí o versículo, por favor, o pessoal da mídia. Isso, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E aí eu expliquei aos irmãos, não sei se lembram, que a pessoa que levava estas cartas, ela corria o risco de ser também dissuadida, tentada pela reação do povo. E por isso que deveria ser uma pessoa com discernimento espiritual, mas também com equilíbrio emocional. Porque tem coisas que são espirituais e nós sabemos que afetam o mundo físico, nossa alma, nossa sede de sentimentos, nossos pensamentos, nossa maneira de ver. Mas tem coisas que são emocionais que afetam o mundo espiritual. E nós temos que ter esse equilíbrio e discernimento para termos mansidão e sermos espirituais, tá bom? Por isso que é importante ter o fruto do Espírito Santo, porque nos equilibra, né, irmãos? Temos os dons que são importantes e cremos neles, mas também cremos que sem o fruto do Espírito, nós vamos falar em línguas, mas não vamos controlar a língua. E aí nós precisamos ter essas duas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Então, Paulo está orientando os irmãos a respeito disso, dizendo a Timóteo, e escrevendo à igreja que Timóteo é pastor, possivelmente Éfeso, que era uma grande cidade, e Timóteo, o jovem pastor Timóteo, é enviado para este grande desafio, idolatrias, imoralidades, muitas coisas que estavam naquela cidade, e eu não quero me deter muito nisso. Mas Paulo está falando sobre a autoridade, a importância das Escrituras e o perigo do engano naqueles dias e também nos dias de hoje. Olha o que diz a nossa introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados, assim como naquele tempo, neste também. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Por isso que quando nós vamos ser batizados, é feita uma pergunta a nós. Você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim. Você aceita a palavra de Deus e a reconhece como o único manual de regra, fé e prática? Sim. Porque nós cristãos, nós cremos que somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra inspirada por Deus, que tem o respaldo de Deus, tá bom? Nenhum outro livro, nenhum outro escrito, nada pode querer ocupar o lugar ou ter equivalência às Escrituras, porque somente elas foram reveladas por Deus, tá bom? Então a autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica esta mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Como nós já sabemos aqui, por exemplo, no caso dos adventistas, os escritos de Ellen Gold White, no caso dos testemunhas de Jeová, a torre de vigia, a sentinela, né? E tantas outras coisas, no caso dos livros dos Mormons, os livros dos Mormons, que dizem que somente a Bíblia só pode ser interpretada junto com este livro, porque a Bíblia não é suficiente e tem que ter os escritos de Joseph Smith para que possa interpretar a Bíblia. Então nós não cremos assim. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém todas as respostas. Irmãos, vocês imaginem 66 livros escritos em um período de tempo de aproximadamente 1.600 anos. Há quem discorde, mas aproximado. 40 escritores, porque autor é só um, que é o Espírito Santo, que inspira.
Homens de diversas culturas, regiões, lugares distintos, e a palavra de Deus não se contradiz. Não há lógica. Se fosse coisa terrena, teriam contradições, mas não tem, porque esta é a palavra de Deus, tá bom? E não foram somente naquele tempo, mas hoje também nós temos estas questões, né? Há uma igreja muito conhecida nos Estados Unidos, inclusive nós cantamos alguns hinos deles aqui e em vários lugares, pelo menos em quase todas as igrejas que eu já fui e participei de cultos, já pude ver. Eles estão pregando uma doutrina dizendo que as escrituras, elas não são tudo isso. E isso é perigoso, irmãos. Eles argumentam que nós estamos idolatrando as escrituras e colocamos as escrituras acima de Deus. Irmãos, isso é até um perigo. Hoje nós temos aí pastores de ministérios tão tradicionais, né? Não vou entrar em detalhes, não convém, não é ético, mas falando que nós precisamos atualizar a palavra de Deus, mudar a palavra de Deus em alguns aspectos, mas a palavra de Deus não pode ser mudada. Inclusive em Apocalipse fala, qualquer pessoa que tirar ou acrescentar alguma coisa destas palavras sofrerá todos os juízos que estão escritos nestas palavras. Esta palavra é selada pelo céu e nós não podemos mudá-la. Então, naquele tempo, Paulo e Timóteo tinham seus desafios e nós também temos nos dias de hoje. Então, tópico primeiro, diante das heresias é preciso perseverança. Quais eram os desafios daquele tempo? E são os desafios dos nossos dias também. Os falsos mestres. Põe atenção neste tópico que é muito importante. As duas epístolas a Timóteo, classificada com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético, defesa da fé. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, que nasceu em 135 e viveu até 204 depois de Cristo, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então, haviam fortes ensinos que queriam dissuadir a fé dos irmãos. E Paulo, então, como já falei aqui, está combatendo estas heresias que surgiram naquele tempo. Então, ponto 2, a experiência apostólica, do verso 10 e 11, ele está falando a Timóteo, Timóteo, tu, porém, seja diferente, lembra-te das perseguições que sofri, Timóteo, lembra-te do sofrimento que sofri, das coisas que padeci, lembre-se, Timóteo, das coisas que tenho sofrido em nome do Senhor. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Então Timóteo viu o sofrimento de Paulo, porque nos primeiros versículos que nós lemos da segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 que lemos, versículo 10, Paulo está falando a Timóteo, lembra-se de Icônio, de Listra, de Derbe. E aí, irmãos, isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nesta época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas destas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida também membro da igreja.
Então Paulo está dizendo: Timóteo, falsos mestres surgirão, e você não pode ser dissuadido por eles. A palavra de Deus é inspirada para te guiar, Timóteo. Mas lembre-se da perseguição que sofremos, os sofrimentos que padecemos, as coisas que sofremos em nome do Senhor. Ponto 3, entendendo o querer, do versículo 12. E aí é importante nós lermos o versículo 12 para entendermos o que Paulo está querendo dizer aqui. E também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Esta palavra querer, o que ela significa? O verbo querer aqui, querem viver em Cristo Jesus. Em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. É algo estabelecido, um posicionamento firme. E eu quero viver com Cristo, eu quero estar com Cristo, como diz o hino da harpa, onde a luta se travar, no campo no imprevisto, até na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória, esperando a vitória. Aleluia, aleluia. Então esta palavra querer é muito mais profunda do que nós imaginamos, porque Paulo está dizendo: aqueles que querem piamente, com amor, com testemunho, viver em Cristo Jesus, desejam com todo o seu coração, padecerão perseguições. Quem ora aqui dizendo: Senhor, envia uma perseguição para a minha vida? Ninguém, irmão. Só que Paulo está dizendo: se você quer viver de verdade, posicionado, amando a palavra de Deus, viver em Cristo Jesus, vai ter uma coisa que vai vir junto: perseguições. Coloque aí, por favor, o pessoal da mídia, João, capítulo 16, e o versículo 33, tão conhecido. Olha o que Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis. Atenção, esta palavra tereis está dizendo: terão aflições? Já tiveram aflições? Então é no presente, não é? No presente do pretérito imperfeito, misericórdia. Essa palavra tereis vem do grego tereis, hoje, amanhã, e depois está esperando você aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo a mesma coisa que Paulo está reafirmando: teremos aflições, perseguições, porque a vida cristã não é um conto de fadas, é um campo de batalha. E se nós estamos em uma guerra, nós temos que lutar e não ficar de braços cruzados, esperando as coisas virem até nós. Os irmãos entendem isso? Então, muitas vezes as perseguições vão nos alcançar. E quando nós não temos perseguições, eu não sei você, mas a gente começa a desconfiar, não é? Espera aí, mas está tudo bom demais, tem alguma coisa errada. Não tem nenhuma luta, não tem nenhum algo que venha, ninguém está falando nada, ninguém está me perseguindo no trabalho, em casa está tudo tão em paz. O que está acontecendo? Não é? Geralmente nós vamos padecer perseguições e devemos entender. Por quê? Porque desejamos viver em Cristo piamente, desejamos estar posicionados em Cristo. Irmãos, um crente acomodado não faz nada, não incomoda ninguém. Um crente acomodado não faz diferença no mundo espiritual. Mas um crente posicionado, que deseja viver em Cristo Jesus, é alguém que incomoda. Por quê? Porque o mundo que vai pelas mentiras, vai olhar para essa pessoa que deseja viver a verdade, está contrariando o mundo, literalmente andando na contramão. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai falar sobre isso. Não vos conformeis. A pessoa que deseja viver em Cristo é alguém que não é conformado com esse sistema do mundo,
mas ele tem uma metanoia, uma mudança de entendimento. Não tem comunhão com a mentira, mas tem comunhão com a verdade. Não tem comunhão com a divisão, tem comunhão com a unidade. Não tem comunhão com as palavras de maldição, mas com as palavras de bênção. Pessoas que foram alcançadas por Cristo e desejam viver em Cristo, foram transformadas pela renovação do entendimento. Então, sabem que quando tudo está muito bem e não tem nenhuma luta, nenhuma prova, nenhuma dificuldade, é porque tem alguma coisa errada, irmão. Aleluia. Então diga comigo, ser perseguido é bom. É bom. Como diz o goiano, é bom demais, sou. O mineiro também. Jesus falou em Mateus capítulo 5, se alegrem, exultem-se por padecerem perseguições. E hoje se tem uma coisa que nós precisamos resgatar é isso. Falaram mal de mim, glória a Deus. Falaram que eu sou um crente enjoado, aleluia. Me chamaram de quadrado, de retangular, de hexagonal, aleluia. Hã? Glória a Deus. Irmãos, faz parte. E nós temos que aprender a glorificar a Deus em tudo. Agora, uma coisa, tem que, como diz o pastor Lindomar, fechar as pontas, né? Temos que entender, uma coisa é ser perseguido por causa do Evangelho. Outra coisa é ser perseguido porque não vive o Evangelho. Entendeu? Aleluia. Tem gente que até acordou agora. Não é assim? Uma coisa é ser perseguido porque vive a palavra. Outra coisa é ser perseguido porque escandaliza o Evangelho. E são duas coisas muito diferentes, viu? Então, e tem gente também que tem mania de perseguição, né, irmão? Tem 200 pessoas na igreja, mas todo mundo persegue ela. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha essas coisas, se vitimizava e, meu Deus, pastor, a pessoa olhou para mim, ela está me perseguindo. Ela olhou para mim e digo, uma pessoa é vesga, como é que... Não é assim. Não, irmão, tem misericórdia. Tu já olhou que tem um probleminha na visão? Calma aí, Raíssa, aleluia. Tem um problema na visão, mas todo mundo lhe persegue, irmã. Até quem às vezes, não, mas é porque a pessoa me deu um paz do Senhor com um tom de voz diferente. Eu digo, sangue de Jesus, liberta, Senhor. E no fim das contas saiu da igreja, irmão. Que todo mundo perseguia ela, não tinha igreja para essa pessoa. Não tem igreja. Todo mundo persegue. Então, uma coisa é ser perseguido por amor a Jesus, outra coisa é ser perseguido porque escandaliza o Evangelho, e outra coisa é mania de perseguição. Por isso que tem mandamentos, perdoai-vos, suportai-vos, amai-vos, carregai as cargas uns dos outros. Aí depois Paulo diz aos Gálatas, vocês carreguem as cargas, mas depois cada um leve a sua própria. Para não se acostumar muito, vocês ajudam um pouquinho, mas cada um leva a sua, viu? Para não jogar nas costas do outro e querer que o outro carregue uma coisa que é sua. Tá bom? Então são coisas que nos ajudam a entender. Olha o que continua a explicação aqui sobre entendendo este querer viver em Cristo, sofrer pela causa do Evangelho, é motivo para glorificar a Deus. Olha o que diz 1 Pedro 4,14, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Irmãos, falando em perseguições, nós muitas vezes achamos que muitas coisas são perseguições. Mas quando eu olho para a igreja da janela 10x40, os irmãos da história da igreja, eu fico constrangido. Porque muitos irmãos, nos dias em que vivemos, que para cultuar Jesus tem que caminhar 3, 5, 10 quilômetros no meio de um deserto e entrar dentro de um buraco para poder adorar a Deus, porque senão morre. E pessoas que, como no Paquistão, na Índia, entram dentro da casa dos cristãos, porque pode tudo, todos os deuses podem ser adorados, 13 milhões de deuses, mas não pode ser crente, porque crente incomoda,
quando é de verdade. E aí entram na casa dessas pessoas, abusam das mulheres, das meninas, das crianças, na frente dos pais, dos maridos, dos irmãos. Fazem coisas que a ONU nem se intromete nessas coisas, não é? Eles não olham para estas coisas, eles olham só para as coisas que eles têm interesse, que dá lucro. Porque ser cristão não faz diferença para eles. Mas para a vida espiritual e para aqueles que foram alcançados por Cristo, sabem o poder do Evangelho. Conhecem o poder de ter um encontro verdadeiro com Cristo. E aí nós olhamos para nós. Fui perseguido porque me falaram que isso, aquilo. E temos as portas abertas, com algumas limitações em relação ao Brasil, que a maioria de nós viemos de lá. Sim, mas porta aberta, microfone, transmissão ao vivo, oportunidade de estar na casa de Deus, e não valorizamos isso. Eu conheço lugares aqui na Europa, que se você for lá você chora. Sabe por quê? Tem uma igreja na cidade. Eu estava conversando ontem com alguém, e falamos um pouco sobre isso. Cidade de 3.000 pessoas, em cima de uma montanha, só tem uma igreja na cidade. E nós fomos lá pregar e o pastor olhou para nós, já de avançada idade, e disse: Pastor Marcelo, quem vai dar continuidade a essa obra? Não tem ninguém. Ninguém quer vir para cima de uma montanha, servir Jesus sem aplauso, sem visita, sem reconhecimento, por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. E nós temos tudo, meus irmãos. Nós temos oportunidades únicas. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. E nós sabemos que vai vir um tempo que essas perseguições, que a igreja da janela 10x40 dos países mais perseguidos, elas vão nos alcançar. Vai chegar um tempo aqui que nós não vamos ter essa liberdade. E nós temos que ter um posicionamento e realmente querer viver em Cristo Jesus. Então Paulo está falando a Timóteo: vocês que querem viver em Cristo Jesus, vão padecer perseguições. Agora Paulo também começa a falar sobre o caráter destes enganadores. Versículo de número 13, vamos ler, só para refrescar nossa memória. Lá na página 61, no começo, os irmãos podem ler, e aí é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, tá bom? Para os irmãos colocar aqui na tela certinho. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então Paulo também está falando sobre estes enganadores. Olha o que nós vamos ler aqui, meus irmãos. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goes, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, estas pessoas denunciadas por Paulo, põe atenção, pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras. Falsos mestres em nada diferem dos falsos doutores. E onde eles estão? No meio da igreja. O joio no meio do trigo. Não é isso que temos visto nos dias de hoje? Tantos ensinos equivocados, né? Que para ser salvo, para ser abençoado, você tem que dar tanto. Para ser salvo, tem que comprar um terreno no céu. Eu tinha um primo que vendia terreno dentro do mar, né? Não fala para ninguém, não. Não é crente, né? Misericórdia. Corretor imobiliário vendia terreno dentro do mar. Quando as pessoas iam ver o terreno, já tinha ido. Não tinha. Agora tem gente que vende terreno no céu, irmão. Misericórdia. Não existe isso. Consagra gato a diácono. Tem muita coisa aí terrível.
Tá bom? E levantam pessoas que não têm testemunho, que não têm equilíbrio espiritual e emocional, não têm uma vida diante de Deus, têm aparência, mas não têm o coração. Isso é tão perigoso. Então, irmãos, Paulo está falando que estes enganadores, eles não estariam do lado de fora, mas do lado de dentro. E nós temos visto estas coisas, pessoas que querem acrescentar requisitos na salvação. A Bíblia não é suficiente, Jesus não é suficiente, tem que ter alguma coisa a mais. E aí nós falamos dos católicos, que saímos de lá por causa dos seus santos, mas na fé evangélica, muitos têm trazido outras coisas, que não são santos, mas ocupam o mesmo lugar. E os irmãos entendem isso? Isso é um perigo. Então, além de tantas outras coisas, né? Por exemplo, uma igreja nos Estados Unidos, de um pastor bem conhecido, colocou uma estátua de um anjo lá, e aí diz que o anjo desce na estátua, umas coisas meio cabulosa, né? meio esquisita, do Satanás mesmo. Então, enganos no nosso meio. E aí o anjo dança com a menina que faz coreografia, é uma loucura. Aí eu fico olhando e pensando, o anjo vai perder tempo dançando, irmão? Não é o propósito do anjo, segundo a palavra de Deus. Tem umas coisas, e aí cultua os anjos, ou cultua os mortos, ou faz um punhado de coisa. Então nós temos que entender que muitos destes enganos estarão no meio do povo de Deus. E por quê? Por que Deus nos alerta sobre estas coisas? Para que não sejamos. Por que temos que ter discernimento espiritual? Para que não sejamos levados por nenhum vento de doutrina enganosa. Paulo fala aos Efésios sobre isso, capítulo 4. Nenhum vento doutrinário, estranho, queira nos levar para um lado e para outro. Só que os meninos na fé são levados de um lado a outro. E não tem este discernimento. E Paulo vai falar aqui também que nenhum deles tem um futuro promissor. Ou seja, o final destes falsos ensinadores, destes falsos doutores, já está garantido. Eles vão dar conta se não se arrependerem. Então, o ensino de Paulo a Timóteo é: tu, porém, seja diferente, Timóteo. Faça a diferença. Lembre-se do que aprendestes, né, da tua mãe Eunice, da tua avó Lloyd. Lembre-se das coisas que tu aprendeu desde que era criança, porque elas sim podem te salvar e te levar à salvação. Então, ponto de número 2, aprendendo e sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Do verso 14. O contexto de 2 Timóteo 3,10 mostra a fonte de que a autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, eu conheço sua vida e eu sei que o que te dirige é a palavra de Deus. E aí eu pergunto a nós: o que nos dirige verdadeiramente? Nossos gostos, nossas vontades ou as escrituras sagradas? Nossas manias evangélicas ou a palavra de Deus? O que nos dirige? Qual é a única coisa que nos dá direções espirituais? Porque se a nossa resposta for diferente do que as escrituras sagradas, nós estamos em um caminho perigoso. A queda é inevitável. Nossa fé não depende, entendo o que eu vou dizer, porque pessoas são importantes sim, e nós fazemos parte de um corpo de Cristo. E em nome de umas coisas não podemos anular as outras, mas a nossa fé, ela deve estar firmada na palavra de Deus, e não em homens, e nem mulheres. Não em pessoas que oram por nós, intercedem por nós. Isso é bom, maravilhoso, irmãos. Devemos orar e interceder. Essa não é a questão, mas a nossa fé está em quê? Os irmãos entendem isso? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que também muitas coisas estão sendo pregadas e muitos estão sendo levados a idolatrar pessoas. Os irmãos sabem dessas coisas. Porque se não for tal pessoa, porque se não sei isso, não sei aquilo, já deixa Jesus, desvia
da palavra de Deus, abandonam o evangelho por causa de pessoas que deveriam ensinar a amar Jesus acima de todas as coisas, e que servimos Jesus em primeiro lugar, e que devemos ter a palavra dele em nosso coração. Não me entenda mal, mas eu sou meio desconfiado com aquele negócio de ficar honrando demais, e não sei o quê, porque hoje também tem heresias, né, pastor Adriano, a respeito disso. Tem gente que está honrando mais o homem que a Deus, irmão. Honrar é respeitar. É o que a Bíblia diz sobre autoridade espiritual, sujeitar-se, honrar a fé dos tais, entender, honrar aqueles que ensinam a palavra de Deus. Agora, irmão, honrar é respeitar. O que passa disso já são outras coisas que não são concernentes à palavra de Deus. Paulo, quando fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, Gálatas 5:17 a seguir, ele fala sobre as obras da carne e ele usa uma expressão no final: e coisas semelhantes a estas. Tem muita coisa que a gente está fazendo por aí, e dentro das igrejas estão acontecendo, que não tem nem nome, são coisas semelhantes, porque o bicho é mais feio. E nós temos que guardar o nosso coração, entender, Jesus é o centro da nossa fé. Dependemos de Jesus sobre todas as coisas. A palavra de Deus é o nosso manual de regra, fé e prática. Devemos glorificar a Deus e devemos depender da pessoa do Espírito Santo. O véu foi rasgado, o acesso é livre. Não devemos desmerecer aquilo que Deus nos dirige, as pessoas que Deus coloca sobre nós, com respeito. Mas também não podemos extrapolar para os outros extremos. Os irmãos entendem? Tem alguma coisa que eu falei que é antibíblica? Se for, me fale, não há problema. Só que nós temos que entender estas coisas. A Bíblia está acima do que eu penso, do que eu acho, do que eu creio. Se eu quero, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, viver em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, uma coisa é respeito, outra coisa é idolatria. Tá bom? Aleluia. Então Paulo está falando a Timóteo: você tem esta palavra no seu coração, você tem esta fé, Timóteo. Só que esta fé, ela vem sendo ensinada através da mãe e da avó de Timóteo. Timóteo aprendeu das sagradas letras em sua casa, com sua família, e depois Paulo, claro, vai também instruir Timóteo. Olha o que diz aqui, interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais, isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu desde a infância. O verso 15 seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide, e ao próprio apóstolo Paulo também. Timóteo tem uma referência de fé. Ele tem alguém que ensinou a ele o caminho do Senhor. Então, o caminho é do Senhor, mas nós aprendemos com pessoas para que possamos continuar neste caminho. Ponto 2, do segundo tópico: aprendendo, sendo integrado e sabendo, permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais: o porquê sabia de quem tinha aprendido, e porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. E olha para cá, o ensino cristão deve começar em casa. Irmãos, igreja é para aperfeiçoar o ensino, mas o ensino está em casa. Lembra quando a nossa mãe dizia para nós que educação a gente aprende em casa, não é na escola? Por quê? Porque na escola era aperfeiçoar algumas coisas, mas a educação aprendia em casa. Então, a fé, ela é aprendida em casa.
Não tem lógica nós delegarmos à igreja tudo a respeito dos nossos filhos. Não tem lógica. A respeito da fé, nós aperfeiçoamos aqui. Leia a biografia de John Wesley. Você vai ver como a mãe de John Wesley, se eu não me engano é Susana, não me lembro certamente, Susana Wesley, ensinou os filhos no caminho do Senhor. Quem foi John Wesley? Charles Wesley. Charles Wesley, um músico que escreveu hinos maravilhosos que nos abençoam até hoje. Quem foi John Wesley? Um avivalista, irmãos, que ganhou a Inglaterra para Jesus. Depois de 100 anos que John Wesley morreu, pessoas foram numa cidade comprar bebida alcoólica, e aí entraram na cafeteria, no bar, não sei como diz por aqui, né, na lancheria, sei lá como é que é o nome, no café, e aí foram comprar, eu quero uma bebida alcoólica. Não, aqui a gente não vende, porque 100 anos atrás, um homem de Deus passou aqui e pregou o evangelho para nós, e esta cidade inteira se converteu ao Senhor. Foi um homem tremendamente usado por Deus, que influenciou e continua influenciando. Leia o livro Heróis da Fé, 20 homens que incendiaram o mundo, de Orlando Boyer, que é uma bênção. Então, você vai ver pessoas que influenciaram na fé cristã, que fizeram a diferença no mundo, espiritualmente falando. Influenciou Billy Graham e tantos outros, Martim Lutero foi quem influenciou também John Wesley, e tantas outras coisas, homens que influenciaram outros homens e avivaram a fé desses homens, mas principalmente dentro dos seus lares, a mãe ensinando os filhos, no caso deles, mas cabe a nós pais ensinar os nossos filhos, e a igreja vai aperfeiçoar isso. Mas seu filho já sabe ler, você ensina ele no caminho em que deve andar, ou você só aponta o caminho? Vai lá, meu filho, pega a sua Bíblia e vai ler. Mas você não lê a Bíblia, ele não te vê lendo a Bíblia. Aí você manda o menino orar, você não ora. Como é que faz? Então Timóteo, ele aprende com a sua avó e com a sua mãe. E Paulo aperfeiçoa este ensino. Nós precisamos melhorar muito a respeito disso. As crianças de uma determinada religião sabem os versículos, as coisas de cor, a ponto que eles pegam até arma para matar os outros, irmão, e acham que estão certo, entende? Se explodem, dão a vida por aquilo que eles acreditam, e nós não conseguimos ensinar os nossos filhos. Cuidado com as distrações, cuidado com as coisas que querem roubar o seu tempo, cuidado com isso aqui, que te faz perder o tempo de comunhão com a sua criança e também de ensinar. Quer colocar um desenho para a criança? Não é pecado, irmão, mas coloca um desenho bíblico. Bota o Midinho, um pequeno missionário. O Zay até enjoou do Midinho, não aguenta mais ver o Midinho. Bota o Superbook, bota algum desenho que vai trazer um ensinamento bíblico. Ensina a sua criança a amar a palavra de Deus, tá bom? E a igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa esta formação. Isso vale para os nossos dias. Olha para cá, não gosto muito de fazer essas coisas, mas é bom nós falarmos, porque estamos na escola bíblica. Aí chega no culto, aí depois a gente quer cobrar dos filhos: por que você não adora a Deus e quer só tal coisa, quer só brincar? Mas aí chega no culto, a gente fica assim na hora do louvor, dorme, tal. Uma coisa é problema de saúde, viu, irmão? Outra coisa é outra coisa. Todo culto dorme. Nós tínhamos uma irmã na igreja que tinha unção do sono. E ela dizia: pastor, eu tenho tanta dificuldade, mas eu entro aqui na casa do Senhor, aleluia. Eu sinto tanta paz, e eu descanso aos pés do Senhor, aleluia. Eu digo: que isso, irmã? Vem morar na igreja, então. Então, eles veem a gente indiferentes no culto, indiferentes na hora do louvor, indiferentes na hora da pregação. Às vezes, termina o culto, vai para casa, estão no banco de trás do carro, escutando as conversas dos pais. Espera aí, mas o pastor hoje não estava muito bem. O irmão fulano, esse povo não quer saber de Deus, esse povo não é crente. Tudo falso. O que você está ensinando para o seu filho? Problema. Depois ele vai gostar de estar na igreja. Aí cresce o menino ou a menina: ai, pastor, ora por mim.
Porque o meu filho não quer vir na igreja. Mas também, nem eu queria vir na igreja se eu morasse contigo. Desse jeito não dá, né? Só ouvindo coisa ruim da igreja. Então, tem problema a igreja? Tem problema, irmão, mas trata o problema. Não deixa o problema continuar. Cura o problema. Seja cura. Seja intencional. Ensine, mas seja o exemplo. Somos perfeitos? Não. Quando a Bíblia fala sobre sermos perfeitos, o que a Bíblia está dizendo é sobre ser inteiro, completo. Os irmãos entendem isso. Não é que não vamos ter erros, é que ali os escritos estão dizendo a nós que devemos ser inteiros, completos, para que possamos ensinar a palavra de Deus, para que possamos ser pessoas que deem testemunho da palavra de Deus. Então nós devemos entender estas coisas. Somos pessoas que falhamos, sim, mas feio é continuar falhando. Se arrependa, eu também, e nós possamos continuar caminhando com o Senhor, tá bom? E ensinando nossas crianças, ensinando, tá bom? Pegue a Bíblia, leia, ensine, né? Meu pai, quando me ensinou a ler a Bíblia, sentava do meu lado. E eu dizia, pai, por que isso aqui? Não, é por causa disso e disso. Tá? E eu sempre tenho curiosidade, ainda mais naquilo que eu não entendo, eu quero entender. E aí eu vou estudar para ver o que é. Então, como é que Davi derrubou Golias com a pedra? Eu perguntava essas coisas, irmão. Não tem lógica. Ele disse, meu filho, quem derrubou Golias não foi a pedra. Foi Deus. Porque ele jogou a pedra em nome do Senhor. Foi o Senhor que derrubou Golias. Como é que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe? Como é que Jesus ficou na transfiguração? E não, como é que é isso? Como é que é aquilo? Deixei o homem até perder os cabelos por causa dessas coisas. Mas tirei muita dúvida, viu? Então a gente tem que aproveitar essas coisas e também sermos intencionais na educação dos nossos filhos. A maior herança que nós podemos deixar, irmãos, é a herança que Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó. Não é dinheiro, não é casa, mas é amor à palavra de Deus, amor às coisas do Senhor, amor àquilo que é espiritual. É a maior herança, a maior herança. Meu pai não me deixou muita coisa, né? Nem dívida também, glória a Deus, né, irmão? Mas a maior herança que eu recebi foi conhecer Jesus e amar a palavra de Deus, amar a obra de Deus, amar as coisas do Senhor. A maior herança que eu já recebi e a maior herança que eu quero deixar também para o meu filho ou para os meus filhos espirituais também. A cara dela, irmão, misericórdia, Jesus. Então, Timóteo recebeu isso, já vamos terminando. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego teopneustos, perdão a pronúncia, irmão, eu não sou muito desses negócios aqui, mas devo ser, né? Devo aprender. Então, teopneustos ou fineustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras teos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a escritura e também seus autores, escritores humanos, eu diria, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Irmãos, quantas vezes já tentaram destruir a palavra de Deus? Muitas. Conseguiram? Se tem um livro que é atacado é a Bíblia. Por quê? Você já se perguntou? Porque faz a diferença. Porque é a palavra de Deus. Então, tópico 3, tendo as Escrituras como fundamento. A autoridade apostólica. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível
do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo Testamento. Em muitas passagens do Novo Testamento, a abrangência, o termo escrito ou no plural escrituras se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo então e Novo Testamento. Aí tem a questão dos livros apócrifos, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu vou procurar um vídeo que explique com mais tempo, para mandar para os irmãos no grupo e nós entendermos melhor essas questões, porque são dúvidas que eu creio que já foram esclarecidas, mas vale a pena lembrar, tá bom? Terceiro, o manual de Deus, não me deixe esquecer, tá, irmãos? Raíssa, me lembra aí para nós mandar o vídeo. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem estas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmão, nós cremos na autoridade infalível das Escrituras Sagradas. O único livro, o nosso manual de regra, fé e prática. Eu tenho alguns livros escritos, muitos irmãos têm. Isso são coisas que nos ajudam a entender algumas coisas concernentes à fé. Mas nada se compara à palavra de Deus. Nada se equivale à palavra de Deus ou se iguala às Escrituras. Nós escrevemos sobre a palavra de Deus, refletindo sobre algumas coisas, mas a autoridade pertence a ela. A ela. Você já se perguntou? Aleluia. Olha o microfone aí, varão. Aleluia. Já se perguntou sobre, pastor, por que pessoas às vezes que estão em pecado pregam e os milagres acontecem? Porque quem faz os milagres não são elas, né? É a palavra de Deus, porque Deus se responsabiliza com a sua palavra. Mas não quer dizer que seja correto e também não quer dizer que estas pessoas não darão contas por causa disso. Então, tome cuidado, tenha discernimento espiritual, como eu já tenho falado há 2 meses aos irmãos, tenha discernimento. Eu acho que o apóstolo Paulo fala sobre isso aos Coríntios, que até o diabo se transforma em anjo de luz para poder enganar os escolhidos. Irmãos, tome cuidado, que Deus possa nos dar discernimento e nós possamos entender que sem a palavra de Deus, nós não caminhamos em segurança para a nossa salvação. A Bíblia, então, é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. E eu termino aqui. Se você olhar para os países que preservaram princípios cristãos, são os países mais ricos do mundo. Olhe para a Suécia, para a Suíça, olhe para os países que, pelo menos nas suas leis, têm os princípios bíblicos. São países mais seguros, mais abençoados, mais estáveis, viu? Então, a palavra de Deus, ela faz diferença em diversos aspectos, em nome de Jesus. Esse menino não tem pai, não? Misericórdia. Senta, rapaz. Isso. Rui Barbosa disse algo tão lindo. Ele disse assim:
Se eu coloco a Bíblia no meio, no centro de todos os livros, é porque ela é o coração deles. Se eu coloco a Bíblia embaixo de todos os livros, é porque ela é a base firme que sustenta todos os demais. E se eu a coloco em cima, aleluia, é porque ela está sobre todos eles e a autoridade sobre todos eles. A palavra de Deus é a palavra segura do crente. A palavra de Deus é a palavra que nos guia e nos leva ao céu. Então hoje nós aprendemos, o irmão Tom de Jesus já pode passar por aqui. A palavra de Deus então é o nosso único manual de regra, fé e prática, e aprendemos que para que possamos alcançar o céu, nós devemos conhecer e praticar esta palavra. Não precisamos de outros livros, nós já temos o que é suficiente. Por isso, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, desfrute da palavra de Deus, porque ela traz benefícios extraordinários. No livro Líderes na Perspectiva do Reino, que eu escrevi, eu falo um pouco sobre os benefícios científicos, físicos, que a palavra de Deus também traz a nós. Quem lê a palavra mais de 4 vezes por semana tem menos probabilidades a ter ansiedade, depressão, síndrome do pânico, diversas enfermidades da mente, da alma, como ela nos resguarda, tem menos solidão, tem tantas coisas boas. Então, é bênção de Deus. Que Deus abençoe todos. Vamos fazer uma oração, como de costume, paciência, varão. Nós vamos orar. Eu ia dizer mesmo sentado, mas não há problema nenhum, tá? Já que está de pé, já levanta e não dorme. Aleluia. Estenda a sua mão, levante a sua mão melhor. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos e te louvamos por esta manhã, onde aprendemos que a tua palavra, Senhor, é a palavra que nos dirige. Foi o Senhor mesmo que disse no Evangelho de João 14, dizendo que o Senhor não nos julgaria, senão seríamos julgados pela palavra que o Senhor tem pregado e ensinado a nós. Ajuda-nos a perseverar nas Escrituras, a perseverar na doutrina, a perseverar na fé, a amar a tua palavra, Senhor Deus. Confirma, Senhor Jesus, tua palavra, Senhor, como único manual de regra, fé e prática dos nossos corações. Guia-nos na tua verdade, na tua palavra, e dirige-nos nela em todo momento, em todo tempo, que nela possamos encontrar socorro, refúgio e ajuda, e podamos depender do Senhor. Assim pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e